Você vai ver agora mais um corte de uma das lives que acontece toda quarta-feira aqui no canal do IBS, Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Dá uma olhada aí. Então, o que acontece? Quando a gente vai projetar uma estrutura, a gente tem incertezas nas ações. As ações estruturais tipicamente são processos estocásticos. A ação do vento, a ação do sismo, são processos que variam em intensidade ao longo do tempo. Existe uma grande incerteza relacionada com a probabilidade de um sismo ou de um vento muito forte atingir uma estrutura e também uma incerteza na intensidade que esse evento pode atingir. Então, por conta disso, a gente costuma trabalhar com valores nominais para essas ações. Tipicamente, aqui no Brasil, o vento de 50 anos, o valor de 50 anos da ação acidental ou ação de utilização nas estruturas. Nós também temos a incerteza nas resistências dos materiais. Ali eu estou mostrando um histograma de um ensaio de blocos de concreto. E nós temos incertezas nos nossos modelos de cálculo, que são bastante significativas e que afetam bastante a confiabilidade das estruturas quando a gente vai fazer as contas. Então, a consequência dessas incertezas é que existe também uma incerteza na resposta da estrutura e, portanto, existe uma possibilidade da estrutura apresentar respostas indesejadas, seja em estados limites de serviço, seja em estados limites últimos ou de colapso, conforme ilustrado. A maneira como a gente lida isso, assim, de forma muito breve, é converter esses processos estocásticos, as ações estruturais, em variáveis aleatórias. Tá? Tipicamente, isso vão ser uma variável aleatória que representa a distribuição de máximos anuais do vento, uma outra que representa a distribuição de máximos de 50 anos do vento. Para as ações de utilização, nós temos um valor de ponto arbitrário no tempo e um valor extremo de 50 anos. E usamos sempre o pior caso de combinação entre essas ações, o que nas normas técnicas se reflete naquelas combinações de ações variáveis. Tá? Então, nós vamos converter isso aqui numa ação de solicitação, que é tipicamente uma variável aleatória. Vamos comparar isso com uma resistência da estrutura, que é uma variável aleatória também. E aí, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando nos eixos x1 e x2, duas variáveis aleatórias, a função de distribuição de probabilidades conjunta dessas duas variáveis aleatórias. E aí tem uma coisa, uma equação que passa por aqui, g de x igual a zero, que a gente chama de equação de estado limite, que é muito parecido com a equação de projeto que vocês usam para projetar estruturas, com a única diferença sendo que a gente não usa os coeficientes parciais de segurança e os valores nominais das ações e das resistências são substituídos pelas variáveis aleatórias correspondentes. Então, a gente não usa coeficiente de segurança porque a segurança já foi imposta nas estruturas quando elas foram projetadas. Então, quando eu quero avaliar a confiabilidade, eu retiro aqueles fatores parciais de segurança e vou calcular qual é a probabilidade de que essa estrutura atinja uma resposta indesejada, por exemplo, um colapso. Tá? Então, essa probabilidade vai ser dada por uma integral, como a gente vai ver, da função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias no domínio de falha. Então, eu quero calcular a probabilidade da resistência ser menor do que a solicitação. Olhando aqui para esse gráfico da direita, eu tenho a resistência no eixo vertical, horizontal, a solicitação no eixo vertical, e agora eu vou integrar sobre as variáveis de resistência de 0 até S e sobre as variáveis de solicitação de 0 até infinito, que corresponde a essa integração por faixas. Ou seja, eu vou calcular qual é o conteúdo de probabilidades que está no domínio de falha para essa estrutura. E, obviamente, eu espero que essa probabilidade de falha seja pequena, uma vez que nós estamos falando de sistemas estruturais cujas consequências de falha são bastante graves, ou podem ser bastante graves. Um caso particular em que as variáveis resistência e solicitação são independentes, então a gente consegue resolver essa integral dupla de forma... a gente consegue escrever esse termo de função de densidade conjunta como o produto das marginais, e aí consegue resolver a integral sobre R, chegando na função de probabilidade acumulada da resistência.
Então a gente tem aqui a função de densidade de probabilidade da solicitação, a distribuição de extremos da solicitação, e a função de probabilidade acumulada da resistência. O produto dessas duas funções é o que está destacado aqui em achurado em cinza, e a integral, então, dessa curva em cinza é a probabilidade de falha. E aqui a gente vê, então, que essa probabilidade de falha ela é proporcional, aproximadamente proporcional, a essa região de interferência entre a cauda superior da distribuição de solicitações e a cauda inferior da distribuição das resistências, sugerindo, né, que a falha da estrutura pode acontecer quando nós tivermos um extremo das ações combinada com um valor reduzido das resistências. Quando, num outro caso particular em que a resistência e a solicitação tiverem distribuições normal ou gaussiana, a gente consegue chegar nesse índice de confiabilidade, que é a diferença entre as médias ponderada pela raiz quadrada da soma das variâncias. E essa equação, então, nos mostra que quanto mais afastadas estiverem as distribuições, maior é o índice de confiabilidade, que é esse beta que apareceu aqui, π de menos beta é a função normal padrão. Então, o índice de confiabilidade está relacionado com a probabilidade de falha através dessa expressão. Quanto mais afastadas as médias, maior é o beta, menor é a probabilidade de falha. E quanto menor a dispersão das variáveis resistência e solicitação, maior vai ser o beta e menor vai ser a probabilidade de falha. Para controlar a dispersão dessas variáveis, no caso da resistência, geralmente a gente tem que controlar o processo de fabricação, de produção dos elementos estruturais, do material e dos elementos estruturais. Por isso que a gente consegue reduzir, aumentar a confiabilidade, por exemplo, usando um concreto usinado em comparação a um concreto moldado em loco. E do lado das ações, a gente consegue reduzir essa incerteza quando a gente tem algum controle sobre as ações, que é quando a gente, por exemplo, coloca um limite de carga numa ponte para evitar extremos muito grandes das ações. E aí, gostou? Bacana, hein? Toda quarta-feira temos lives como essa. Se você ainda não segue o IBE, segue aí o nosso canal no YouTube. Nós também estamos no Instagram. Na descrição desse vídeo tem um link direto para o nosso grupo, onde você vai ter acesso a todas as aulas e lives que nós aqui do IBE produzimos. Entra lá.